Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai ver esse vídeo, ou melhor, essa live, né? Mas desde já eu quero agradecer pela tua presença. Que Jesus abençoe tua entrada, tua saída, tudo aquilo que você tocar seja abençoado no nome de Jesus. Desde já eu quero cumprimentar aqueles que já chegaram, que já se fazem presente aqui na live. Pastor Cláudio Fernando já deixou o like. Pastor Cláudio Fernando veio aqui às 11h37 da manhã para deixar o likezinho dele. Que Deus abençoe a sua vida, Pastor Cláudio Fernando Oficial. Carla Barbosa, a nossa amiga está na espera, já deixou boa tarde para todos. Carla, uma inscrita fiel de vários canais. Deus abençoe a vida da Carla. O nosso convidado, que é um menino muito especial, que eu tenho um amor muito grande pela vida dele, como se fosse meu filho, que é o Bruno Mazzari, também já está aqui no nosso chat. A Cristiane Nascimento, boa tarde, seja bem-vinda, que Jesus abençoe. Vou mandar o link para o Bruno poder subir na live, né? E nós começarmos o nosso trabalho, né? Gente, por que nós vamos falar sobre doenças raras, né? Doenças raras, o que é? Pouca gente já ouviu falar em doenças raras. Alguns até ouviram falar quando era o governo anterior, que ele até abriu um ministério sobre isso, né? Sobre doenças raras, para poder procurar um tratamento para pessoas que têm, né, essas patologias. Boa tarde, Fábio Guerin, seja bem-vindo, né? E assim, Rosana, eu acredito assim no seguinte, que um tema como esse, como doenças raras, é um tema que a live deveria ficar lotada de gente, para poder conhecer do que se trata, o que é. Porque a maioria de nós, brasileiros principalmente, nós só vamos conhecer algo ou procurar conhecer algo, algum tipo de doença, quando a mesma bate em nossa porta, infelizmente. Olha, é igual assim, eu vou colocar, não é uma doença rara, mas é uma doença que faz parte da rotina do brasileiro, faz parte da rotina do público do mundo em geral, que no caso seria o câncer, né? A maioria das pessoas só procuram saber sobre o câncer quando alguém na família adquire o câncer. Pode prestar atenção nisso. Alguém só procura saber sobre o autismo quando alguém na família nasce com autismo. Já prestaram atenção nisso? Então, infelizmente, era para essa live estar lotada, repleta de gente. Vocês estão vendo uma pessoa ali atrás, ó? É meu marido, tá? É meu marido. Vera, mãe de 6, seja bem-vinda. Deus abençoe sua vida e seus bebês. É dela que eu estava falando para você, viu, Bruno? Vera, mãe de 6. Se eu não me engano, ela tem 3 filhos autistas ou 2 filhos autistas. Nós vamos falar sobre autismo também, tá? Nós vamos dar uma pincelada em cima, porque o autismo até 2014, ele era considerado como uma patologia rara. Mas depois que foi se estudando, né, foi vendo que ela não é mais uma doença rara. Embora dentro do TIA, né, existe englobado dentro do cromossomo ali algumas doenças raras. Então, a maioria dos autistas, eles têm doenças raras, né? Antes de eu ler aqui doenças raras, quais são, como é o tratamento dessas síndromes, eu quero dar a palavra para o Bruno para ele dar suas considerações iniciais. Tá joia. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado, irmã Rosana. Boa tarde também. Que Deus abençoe a nossa tarde, o nosso bate-papo. Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu fico feliz e honrado pelo convite de estar aqui no canal, Aprendendo com a Vida da irmã Rosana, um canal que, além de trazer o pão diário, trazer a palavra, a gente também acaba sempre aprendendo sobre esses distúrbios, sobre a importância de procurar um profissional da saúde, a importância da gente se cuidar.
E hoje o tema da live é doenças raras. E se bem que a gente vai falar um pouquinho de autismo, né, que o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, mas além dessas doenças raras que a gente vai pincelar um pouco também, a gente vai comentar, a gente aproveita para dar as boas-vindas também para vocês que estão aí nos conhecendo. É um prazer estar aqui com a Vera, mãe de 6. Eu fiquei sabendo um pouquinho por cima da história, a Rosana comentou um pouquinho comigo. Desde já deixo o meu boa tarde também para Carla Barbosa. Carla Barbosa está sempre aqui apoiando o canal, os canais vizinhos aqui, a gente tem bastante contato. Então, um abraço especial. Cristiane Nascimento também, uma boa tarde. E essas são as minhas considerações finais. Aí, claro, o Pastor Cláudio, que eu tô com muita saudade, é um presente na minha vida. Ele é uma pessoa muito especial, que eu tenho muito carinho. Infelizmente, a gente não conseguiu ainda fazer algumas lives, né? Durante a semana eu tô com a vida bem corrida, mas vamos combinar uma coisinha também, mas deixo o meu abraço ao Pastor Cláudio e à missionária Luciana. E vamos começar já o nosso bate-papo. E sejam todos muito bem-vindos à live e fiquem à vontade para deixar o seu like, o seu gostei aí. É sempre muito importante. Obrigado, pessoal. Quero cumprimentar também a nossa irmã aqui, a Conexão Vida no Interior, a Cris. Ela também tem um filho autista, né? Ela ficou muito curiosa quando eu falei lá na live dela acerca desta live. Ela quer aprender também muitas coisas. Como nós acabamos de falar, nós vamos pincelar, né, acerca do autismo. Vamos dar uma pincelada, porque a fala do autismo mesmo, tudo sobre autismo, o Bruno e eu chegamos a uma conclusão que vai ter que ser uma live só para tratar sobre autismo, né? E essa live já está marcada para o próximo sábado, né, Bruno? Porque o assunto do autismo é muito extenso, Existe vários graus de autismo, e assim, até mandei para o Bruno, né, um videozinho de uma médica explicando de onde vem o autismo, né? Quem transmite o autismo para a criança, né? Muitas vezes a mãe é culpada, as pessoas costumam culpar a mãe, né, pelo fato da criança nascer com autismo. Muitas vezes ela nasce com autismo, mas os sinais só aparecem depois, né? Depois com 1 aninho, 2 aninhos, por aí que começam a aparecer os sinais. Então, a partir do próximo sábado, nós vamos falar assim, do início ao fim. Vamos só dar uma pincelada por cima. Você quer dar a introdução ou quer que eu dou a introdução, Bruno? Como anfitriã do canal, aí você decide, pode ficar tranquila se quiser, eu começo a falar um pouquinho, ou se você quiser também, aí fica à vontade para escolher, a decisão é sua. Tá bom, Bruno. Então, você viu que eu mandei algo para você hoje, né? Sobre uma síndrome que eu não sabia que era uma doença rara. Eu tive um aluno, né? Que eu morei muito tempo numa escola e ele sofreu um atropelamento e ficou internado nesse hospital. E através desse acidente, ele adquiriu essa síndrome, né? E veio a óbito, né? Que é a síndrome de Steve Johnson, que pouca gente fala sobre isso, né? Mas vamos lá. Doenças raras, quais são? Como é o tratamento dessas síndromes? Saiba mais sobre as patologias que afetam apenas 1 em cada 2.000 pessoas. O termo por si só já diz, doenças raras. São aquelas que afetam um pequeno número de pacientes. Até o momento, pesquisadores já comprovaram a existência de mais de 7.000 doenças raras. Já pensou? Mais de 7.000. E, regularmente, novas condições são descobertas, incluída nessa parte da literatura médica. Apesar de todo o esforço para estudar esse campo tão abrangente de conhecimento científico e sobre muitas dessas patologias, afinal, durante muito tempo, médicos, investigadores e a sociedade em geral desconheciam os detalhes das doenças raras, inclusive
um dos hospitais de ponta daqui de São Paulo, que é o Hospital 9 de Julho. É uma das poucas instituições de saúde no Brasil que possui um setor inteiro totalmente dedicado a atender da melhor forma possível as múltiplas vertentes desse assunto em sua unidade de doenças raras e de doenças imunológicas. A primeira em um hospital privado no Brasil. Olha, um hospital privado, particular, não é nem o SUS, não é nem pelo SUS, que trata, né, dessa variação de doenças raras. Um hospital particular. Como já comentamos, a comunidade médica utiliza a expressão doença rara para indicar uma condição incomum, da qual poucas pessoas no mundo sofrem. Se pudéssemos listar todas as milhares de condições que compõem esse grupo, ela seria formada por 80% das doenças genéticas e 20% outros tipos de patologia, como infecções alérgicas, doenças degenerativas, como as neurodegenerativas, que aqui entra a esclerose múltipla, né? Ela é uma doença rara e é uma doença neurodegenerativa. E doenças proliferativas, mais conhecidas como tumores. Existem certos tipos de tumores ou certos tipos de câncer que são raros, que às vezes não consegue nem achar tratamento e cura para aquele determinado tipo de câncer. Assim, concluímos que as doenças raras são principalmente patologias resultantes da mutação de genes, ou seja, mutação genética que ocorre dentro do nosso organismo, que leva a pessoa a ter uma doença rara. Existe cura para essas doenças? Falar em cura para doenças raras e da imunidade é muito difícil. O transplante de medula óssea, em caso de imunodeficiência combinada grave ou outros síndromes de apresentação muito agressiva, permite a remissão da doença, ou seja, a doença ela não evolui, ela estaciona quando faz essa transfusão de medula óssea. Aqui não é no caso, não é o câncer, não, tá? É no caso de uma doença imunodeficiência degenerativa. A remissão da doença. O surgimento da terapia genética parece ter resultados promissores, mas ainda está em ritmo de pesquisa e só foi estudado em algumas doenças de mutações genéticas específicas, afirma o Dr. Leonardo Oliveira, coordenador da Unidade de Doenças Raras do Hospital 9 de Julho. Tipo de doenças genéticas raras. Quando uma doença rara é causada por uma mudança estável na sequência do DNA, característica que compõe determinado gene, dizemos que é uma condição genética. Muitas das quais são condições congênitas, ou seja, presentes naquele paciente desde o seu nascimento. Ou seja, ele já tem o gene para ter aquela doença rara, né? Já tem o gene, e conforme o tempo, aquele gene ele vai evoluindo até aparecer a doença. Anomalias congênitas. Esse subgrupo é composto por todas as doenças que se originam antes do nascimento do paciente, na época da sua concepção, ou mesmo durante a gravidez. Anomalias congênitas provocam alterações na saúde do bebê, causando problemas no desenvolvimento do corpo ou no funcionamento dos órgãos, moléculas e nas moléculas biológicas. Aqui tem a osteogênese imperfeita. Não sei se alguém já ouviu falar nessa patologia, que a criança adquire no ventre da mãe, no momento da sua concepção, ela adquire esta anomalia, né? Tendo a osteogênese imperfeita. O que é isso, Rosana? A osteogênese imperfeita é o problema nos ossos da criança. A criança ela vai crescendo dentro do ventre da mãe, porém os ossos dela são moles, são muito moles. Então, ela pode se machucar dentro do ventre.
ela pode quebrar o ossinho dela dentro do ventre. Por isso que alguns médicos, eles preferem romper, né, a gravidez, né, quando a pessoa está com osteogênese imperfeita, para que a criança não sofra e a mãe não sofra também. Porque no momento do parto, uma criança que está com osteogênese imperfeita, ela pode vir a óbito. Porque até mesmo o ossinho do crânio dela tão frágil pode quebrar, perfurar o cérebro dela. Coisas que pouca gente sabe. Pouca gente sabe. Nas patologias em que os sintomas iniciam-se em horas ou dias após o nascimento, o tratamento requer particularidade, uma vez que alguns sinais ainda não aparecem, e por serem extremamente raras, nunca foram feitos estudos nessa faixa etária. Contudo, cada caso deve ser específico para a individualização dos cuidados necessários, aponta o imunologista. São exemplos de doenças congênitas a osteogênese, é o que eu acabei de falar, imperfeita, conhecida como ossos de vidro, ou neurofibromatose. Ela tem dois nomes, a osteogênese imperfeita, que é neurofibromatose e doença dos ossos de vidro. Existem pessoas já que conseguiram passar pelo nascimento, suportar o nascimento, porém tem uma vida de dor, vive uma vida de dor. Porque vive quebrando os ossos. Os ossos são muito sensíveis, quebram com facilidade. Síndrome de Roth, ou síndrome de Gaudier, algiodema hereditária, epidermólise banhosa, doença granulomatosa. Olha, cada nome, gente. Doença granulomatosa crônica, imunodeficiência comum, febre familiar do Mediterrâneo. Ou seja, todas essas doenças aqui é uma febre que afeta a musculatura e a espinha. E a espinha da pessoa. E são doenças raras. Deixa eu exibir o comentário dela aqui, ó. Anomalias de manifestações tardias. No entanto, vale ressaltar que cerca de 50% das doenças raras surgem apenas na fase adulta, como a doença de Huntington. Nós ficamos de ver essa doença, né? De fazer um estudo sobre essa doença e passar aqui, né? A doença de Huntington, a síndrome de Schneidler e a doença de Charcot-Marie-Tooth. Fala, Bruno. Então, a irmã Rosana estava passando aí por essas doenças e algumas delas me chamaram a atenção porque eu conheço alguns casos, principalmente da epidermólise bulhosa, que é uma doença cutânea, é uma doença que vai dando bolhas ali na pessoa, e essas bolhas elas acontecem por pequenos atritos, é uma pele muito sensível, e dependendo do grau da doença, da intensidade, às vezes a pessoa precisa ficar toda enfaixada e ficar trocando os curativos. Desculpa, gente, pessoal, esse clima assim tá maluco, e aí eu fico com a tosse mais atacada. Mas a epidermólise bulhosa é um caso que eu conheço de um rapaz, ele tem 19 anos mais ou menos, mas ele parece uma criança ainda, porque essa doença ela até atrapalha o desenvolvimento físico, a integridade física da pessoa, porque ela é uma doença muito ingrata. E esse rapaz, ele vive com os pais, a mãe dele é quem faz a troca dos curativos, e um dos problemas dessa doença é justamente conseguir os remédios, o tratamento, porque o fato é existir a doença rara e depois conseguir o tratamento. E pelo governo, nem sempre as pessoas que cuidam ali das pessoas enfermas, as mães que cuidam dos filhos, os pais que cuidam dos filhos que possuem essas doenças raras,
nem sempre eles conseguem atendimento no SUS, por exemplo, corretamente com os medicamentos, porque às vezes é um medicamento tão específico para aquela doença que simplesmente não existe um medicamento disponível no SUS, e aí precisa entrar com processo judicial para tentar recorrer, para ver se consegue perante a justiça. E aí é um trabalho que a pessoa ela vai fazendo essa requisição na justiça e a pessoa vai sofrendo ainda lentamente com essa doença sem o tratamento correto. Quando a gente fala de doenças raras, que é, aliás, o tema, o vertical aqui da nossa live, a gente começa a pensar em estatística, né? Porque doenças raras são aquelas doenças que justamente não são comuns, são doenças que são esporádicas, são doenças que não são conhecidas pela população em geral, são doenças que precisam de um tratamento médico muito específico, tanto é que a irmã Rosana citou o caso dos ossos de vidro, que até eu estava dando uma olhada aqui, tem vários nomes, né? Ossos de vidro é a doença que é a osteogênese imperfeita, e ela tem várias nomenclaturas, como a neurofibromatose, que também é conhecida como doença de von Recklinghausen, síndrome de Rett, síndrome de Goldenhar, angioderma hereditário, que a epidermólise bolhosa, que ela não está ligada aos ossos de vidro, mas ela é também um tipo de doença rara. E quando a gente fala da questão de ossos de vidro, naturalmente a criança quando nasce, ela já tem os ossos ali, eles não são completamente formados, eles não têm a resistência que um adulto tem. Então, a caixa craniana de uma criança ela ainda está em desenvolvimento. Por isso que um recém-nascido, isso assim, um bebê saudável, ele precisa ter cuidado na manipulação, porque ainda a cabeça é muito molinha, né? É uma cartilagem ainda. Até a calcificação ser completa, demora ainda bastante tempo até o bebê. Na verdade, a calcificação ela acontece já na fase de criança ainda. Então, durante os primeiros anos ainda de vida, a criança precisa ter cuidado. E quando a gente fala sobre ossos de vidro, né, que a osteogênese tem um complemento aqui, deixa eu só aplicar, que é a osteogênese imperfeita, a irmã Rosana falou que, dependendo aí do caso da criança, os médicos podem optar por interromper ali o processo de concepção até a vida, justamente porque existe uma probabilidade muito alta de, ao nascimento dessa criança, ela não vingar, justamente porque não tem integridade física, né? Nós somos seres vertebrados, a gente tem ossos, vértebras, e é isso que sustenta o nosso corpo, né? As nossas entranhas, elas são sustentadas pelos nossos ossos, e não tem como a gente sustentar as nossas entranhas com alguma coisa mole, uma gelatina, né? Que é a doença. E, infelizmente, é algo muito triste, é algo assim que não sofre somente o portador da doença, mas sim as pessoas que estão ali ao redor dessa pessoa, principalmente as mães que sentem assim, a dor do filho, porque toda mãe, eu imagino que quando engravida quer colocar uma criança saudável no mundo. E aparece esse desafio aí a mais de ter cuidados a mais com a criança, né? E isso vai do amor, lógico, dos pais pelos filhos. E eu vou citar aqui alguns exemplos, né, dessas doenças raras que são interessantes a gente poder debater. O que acontece? As doenças raras, elas geralmente elas são doenças crônicas, são progressivas, degenerativas, e elas podem causar risco de perder a vida, né? São doenças que, se não forem tratadas, elas acabam trazendo risco muito grande para a pessoa que tem que é o portador dessa doença. E além dos desafios de se possuir a doença rara, é justamente conseguir o medicamento correto para aquele tipo de doença. Existem alguns tipos de câncer que são tão raros, tão específicos, que assim, não existe um remédio perfeito para aquela situação. Então, o que os médicos fazem são combinações de remédio, e aí os médicos vão testando a melhor medicação. É claro que tem a quimioterapia, a radioterapia, dependendo se está em estado de prófase, metáfase, anáfase ali, né? Que são aqueles estágios mais iniciais de um câncer, e aí vão
se desenvolvendo, e aí, dependendo do estágio que a doença se encontra, os médicos eles tomam a melhor combinação de remédios para poder ser eficaz. E aí, quem disse se o tratamento está dando sucesso ou não é a própria resposta, tanto imunológica quanto a resposta de cura mesmo da doença. E essas doenças, elas podem ser progressivas, né? Então, o que acontece? A doença, para ela poder ser regressiva, né, é quando ela diminui de tamanho, ela diminui os impactos. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma doença progressiva, são doenças que o tratamento ele coloca um freio naquela doença. Então, não piora, assim, a gente não tem uma condição significativa de piora daquele paciente. E aí, todos esses desafios de se conseguir identificar a doença, de se conseguir pegar o melhor tratamento, acaba levando à progressão da doença e o paciente vai ficando mais acometido. E esse é um ponto que, assim, a rapidez com que se consegue o melhor medicamento é decisiva na frenagem da doença. Então, desde o diagnóstico da doença até o início do tratamento, é um tempo fundamental. Então, quanto menor esse intervalo de tempo e mais fácil e mais rápido os médicos conseguem administrar a melhor medicação, melhor é para o paciente. Isso vale para qualquer tipo de doença. E algumas delas que a gente vai discutir, a gente vai começar a falar sobre a doença de Gaucher, né, que é uma doença genética e hereditária, então ela é transmitida através ali do DNA dos pais, né, para a criança. E ela acontece ali alterações no fígado e no baço. E os ossos também ficam enfraquecidos e, além disso, pode provocar ali manchas na pele, cansaço, fraqueza, diarreia, sangramento nasal, né? E a incidência dela é tão rara que a estatística aqui diz que é um caso a cada 100 mil pessoas. Então, existe uma amostra populacional enorme de 100 mil pessoas e a probabilidade de existir aquela doença num grupo de 100 mil pessoas é de um caso só. Então, por isso que a gente fala de doenças raras, né? Hoje em dia, a Organização Mundial da Saúde, ela considera que é chamado de doença rara é aquela doença que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos. Então, daquele intervalo que eu tinha falado de 1 até 65 pessoas no mesmo grupo de 100 mil é considerado doença rara. Passou daquilo, a doença já é considerada um pouco mais comum. E as doenças, elas podem afetar um sexo a mais, assim, por exemplo, mulheres ou homens podem ser mais afetados ou mais propensos a desenvolver aquela doença do que outros gêneros, por exemplo. Além dessa incidência de 1 a cada 100 mil pessoas, ela pode atingir tanto crianças quanto adultos. E o problema dessas doenças hereditárias é que, às vezes, a criança ela pode nascer e, ao longo do desenvolvimento dela, começar a manifestar, né? Às vezes, surge ali um gatilho quando as doenças elas são um pouco menos agressivas, elas não se manifestam logo de cara, e aí ao longo da vida que podem surgir os primeiros sintomas, né? E a doença de Gaucher, ela é difícil de ser diagnosticada, né? Porque um dos problemas das doenças raras, né? Como eu citei aqui, os sintomas cansaço, fraqueza, mancha na pele, sangramento nasal, podem significar várias coisas, né? Então, o clínico geral, quando admite um paciente dessa natureza no seu consultório, ele pode ter um diagnóstico inconclusivo, né? Porque podem ser várias doenças, né? E qual que é a que está afetando a pessoa? E aí o tratamento ele é feito a partir de medicamentos indicados pelo próprio especialista da doença. E eu sei que em casos de pais e mães que convivem com filhos, assim, que possuem doenças raras, existe uma tendência de pais e mães conversarem com as mães e pais que sofrem com o mesmo problema com seus filhos, por exemplo, né? E aí o que acontece é que, às vezes, acaba facilitando o tratamento dessas crianças, justamente porque, com o mesmo diagnóstico, um pai e uma mãe pode falar, olha, eu consegui um diagnóstico melhor com o médico e tal, e aí sim. Por isso que é importante as pessoas que
possuem entes na família com a mesma doença rara se conhecerem e dar dicas assim de tratamento, porque isso acaba facilitando bastante no diagnóstico e, além do diagnóstico, tratar a frenar essa doença. Já já a gente vai falar de mais algumas aí, eu passo a palavra para a irmã Rosana, e esse foi a nossa primeira introdução. Já estou pedindo sempre. Ah, para aí, Bruno, para aí. Segura aí, Bruno. Não perca o raciocínio. Deixa eu cumprimentar o povo aqui, tá bom? Eu quero agradecer a presença, que Jesus abençoe a vida da irmã Terezinha, que está aqui conosco, da irmã Maciele, deixa eu ver quem mais está aqui, a missionária Luciana, o pastor Cláudio Fernando, que Jesus abençoe a cada um nessa tarde. Fiquem até o fim, vocês vão ver, assim, vão se espantar o tanto de doenças raras que nós nunca ouvimos falar, né? Ou sonhar que existe uma doença desse tipo, e que, infelizmente, a maioria das pessoas só vai buscar conhecimento da existência das mesmas quando estiver batendo na porta. Porque nós, seres humanos, somos assim. Nós só buscamos ajuda, socorro, quando o negócio já não tem mais jeito, quando bateu na porta. Então, quanto mais nós ouvirmos, prestarmos atenção nas doenças que forem faladas aqui, anotarmos, depois ir lá, dar um Google, sabe, pesquisar sobre aquilo. Gente, conhecimento é tudo. Infelizmente, nós vivemos num país em que os governantes, isso daí não é o governo atual, não, tá? Isso aí vem de anos, desde quando eu me entendo por gente. Recebem dinheiro do brasileiro, que são impostos e mais impostos, e eles não investem em quê? Em que eles não investem? Em primeiro lugar, na educação. Porque se você tiver uma boa educação, você vai ter alunos que vão se interessar pela medicina, pela ciência, né? Alunos se interessando pela medicina e pela ciência, vai ter também o investimento na área da saúde, né? Quanto mais investimento na área da saúde, mais os cientistas, mais os médicos vão procurar se aperfeiçoar, sabe? Vão procurar estudar os tipos de doenças, por que ocorrem aquelas doenças. Por que o povo brasileiro, agora que está se falando mais em autismo, agora, dos anos de 2015 para cá que se está falando mais de autismo e síndrome de Down, de 2015 para cá. Até pouco tempo atrás, todo mundo era ignorante acerca disso. Tanto é que eu me lembro quando eu era adolescente, uma vizinha nossa teve uma filha, e a filha dela nasceu com síndrome de Down. E a minha mãe falou que a menina era mongoloide, entendeu? Aquilo me assustou. E ainda tem gente que fala que é mongoloide. Não procura saber o que é um Down, por que ele é Down, que é também uma condição rara. Uma criança nascer com síndrome de Down é uma condição muito rara. E as pessoas não procuram, sabe, se informar. Se o governo investisse na saúde, na educação, na saúde e também na segurança, não teríamos tantos ignorantes no mundo hoje em dia. As escolas eram inclusivas. A saúde é inclusiva. A saúde não é inclusiva, gente. A própria saúde não é inclusiva. Não, ó, tanto um Down como um autista, se ele for passar no oftalmologista, por exemplo, eles precisam de um oftalmologista com especialização na área do autismo e do Down. Um oftalmologista de formação normal não pode tratar. Não pode tratar, tem que ser específico. Da mesma maneira, um neurologista tem que ser um neurologista que tem especificação em tratamento em crianças e pessoas com síndrome de Down e com autismo. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Mas sabe por que acontece isso? Porque nós ficamos calados. Nós, seres humanos, ficamos calados.
Só quem está botando a boca do trombone, está reclamando, buscando seus direitos, são os pais e as mães de crianças autistas e de crianças com Down. E quem não tem pessoas desse jeito na família, está calado, tá vivendo, continua vivendo dentro da bolha, até que essa bolha estoure e alguém da família seja afetado. Aí vai se juntar com eles. Aí vai se juntar com eles para gritar, para pedir para o governo ajuda. Uma doença que muitos brasileiros têm que ninguém fala. Ninguém fala, sabe? E o governo não está liberando dinheiro para essa doença, que é uma doença rara que chama anemia falciforme. E, infelizmente, a anemia falciforme, a maioria, só quem tem essa doença rara, entre aspas, são pessoas de descendência africana. Pessoas que têm sangue negro. Sangue de negro. A maioria. Perdi uma amiga nossa, uma irmã em Cristo. Ela não era negra, mas é descendente de negro. Ficou grávida, morreu na gravidez, morreu ela e a criança porque ela tinha anemia falciforme. E ela tratava de anemia falciforme desde criança. E ninguém faz nada, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Se está faltando remédio para hipertensão num posto de saúde, quem dirá um remédio de alto custo? Que a maioria das pessoas que têm doença rara precisam de medicação de alto custo. E outras, infelizmente, nem existe a medicação. Os médicos precisam fazer malabarismo, inventar, sabe? Tempo de matar a pessoa intoxicada. Por que é anemia falciforme, Rosana? Porque as células do sangue dela não são achatadas como a de todo mundo. As células do sangue dela são como fosse foice, no formato de foice. Quando você olha o sangue ali dentro no microscópio, você não vê as células achatadas, você vê um monte de foice. Por isso que é anemia falciforme. Pode continuar, Bruno, que se eu continuar eu vou chorar. Se eu cair, você continua, tá? Tá joia, tá joia. A minha internet eu acho que também não tá lá aquelas coisas, mas não tem como não chorar, não tem como não se emocionar diante desses casos, ainda mais que acontecem ali, que a gente vive, que a gente está perto, não tem como não sentir isso, sabe, dentro do nosso coração. É muito difícil. Aqui tem pessoas no chat que convivem com distúrbios, e quando eu falo assim, distúrbios, podem ser distúrbios consigo mesma ou com outra pessoa da família, distúrbios assim no quesito de doenças, né? Seja depressão, ansiedade, seja algum distúrbio físico mesmo na pele ou alguma doença em órgãos, assim. E são condições que impõem desafios a mais todos os dias na nossa vida, né? A gente acorda ali preocupado se vai dar tudo certo, se vai conseguir medicamento, e além de conseguir o medicamento, se vai fazer efeito, se os efeitos colaterais não vão ser muito fortes para a pessoa. Então, assim, são muitas preocupações, mas aqui é um canal cristão que a gente crê num Deus poderosíssimo, num Deus de misericórdia, que mesmo na dificuldade a gente crê que é um Deus que já tem tudo escrito, tudo planejado, e ele cuida dos seus filhos, né? Por mais que a gente fique preocupado com o dia de amanhã, seja através de uma doença, nós cremos num Deus que enviou o seu filho para morrer por nossos pecados. E só o fato de Deus ter demonstrado esse amor através de Jesus Cristo para as nossas vidas, a gente precisa se apegar nele e acreditar que a gente vai conseguir a provisão de cura, de tratamento, e agir, procurar órgãos públicos e procurar ouvidoria, seja quem for, para poder ajudar, né? Para você conseguir um abraço ali
do SUS, por exemplo, de médicos, ou mesmo montar uma vaquinha na internet para conseguir fundos, né, para arrecadar e conseguir o tratamento. Então, a vida é um desafio constante, né? E se não for através de uma doença, através de alguma situação, todos os dias a gente passa por diversos desafios. E a vida tem esses altos e baixos, até por isso que o nome desse canal é muito legal, né? Aprendendo com a vida. A gente vai aprendendo com as situações que acontecem na nossa vida e a gente busca ser pessoas melhores a cada dia mais. A irmã Rosana comentou sobre a anemia falciforme, e a anemia falciforme, ela eu não tenho acompanhado hoje, mas eu sei que no passado, no continente africano, era uma doença que atingia muitas pessoas ali das tribos, pessoas que são muito carentes de cuidados de saúde, que carentes assim até de alimentação. E o problema da anemia falciforme é justamente esse. As hemácias, que são as nossas células sanguíneas, elas parecem um disquetezinho assim. E as hemácias, elas são responsáveis por levar o oxigênio para as células, né? É a nossa fonte ali de energia que roda todo o nosso corpo, passa pelo pulmão. Quando o nosso sangue ele passa pelo pulmão, ele é oxigenado. E aí, e por que o sangue ele é vermelho, né? Porque a hemácia, ela usa o ferro, né, para poder transportar o oxigênio. E por isso que é hema. Todo o prefixo da palavra que começa com hema tem a ver a ferro, né? Hematita, por exemplo, quando a gente fala de hematita, a gente está falando de ferro. E a hemácia do nosso sangue tem a ver com o ferro, né? Por isso que um dos tratamentos para anemia é a administração ali de alimentos ricos em ferro, porque como o ferro ele é um metal importante para estar no nosso sangue, a concentração dele, se tiver ali nos níveis ideais, você consegue ter o transporte de oxigênio ideal em todas as suas células, você tem força, né? E a anemia falciforme, por causa do formato dela de foice, o oxigênio ele não consegue grudar ali na célula e transportar, né? Não dá, as células elas ficam enfraquecidas, não dá para receber a energia necessária que era esperado por uma célula de disquete, né? Então, foi uma doença importante que a irmã Rosana acabou de comentar, e infelizmente atingem ali as pessoas pobres, as pessoas que têm muita carência mesmo em acesso, não tem conhecimento nenhum de saúde, mas não porque elas querem, é porque não tem acesso mesmo, não tem algum órgão público que vá ali e dê atenção para aquelas comunidades. Então, a gente vive, e isso não precisa ir nem tão longe. Aqui no Brasil mesmo, a gente tem falta de acesso à informação, sim. São doenças que não são divulgadas e que a informação, ela tem o seu poder. Quando as pessoas, você tem uma comunidade que ela é mais informada, né, como, por exemplo, esse canal tem o objetivo de informar também a população, o tratamento, a resposta que a população tem com os agentes de saúde, ela é um cenário completamente diferente. São pessoas informadas, são pessoas que buscam atendimento médico, que fazem exames regulares, e isso é super importante, porque uma população que é consciente da importância de se procurar, de se procurar profissionais de saúde, tem uma taxa de sobrevida maior. E isso é questão assim estatística, né? Vamos falar de mais uma doença rara chamada hemofilia. A hemofilia também começa com ema, ali na ema, mas é emo, ela está relacionada ao sangue, é também um distúrbio genético que afeta a coagulação do sangue. E a coagulação, ela se dá pelas plaquetas que tem ali no sangue. Que até a pessoa que ela é diabética, ela tem dificuldade de cicatrização. E a hemofilia, ela também afeta a coagulação do sangue. Ela é hereditária, então ela passa de pai para filho e provoca sangramentos prolongados ali, tanto sangramentos externos quanto internos, e podem haver ali sangramentos dentro das articulações, nos músculos, peles, mucosas, e aí o tratamento ele é feito indicado por um médico que é hematologista, o médico do sangue, né? Ele é especializado em tratamento do sangue. Essa daí é mais uma doença que a gente pontuou. Tem outra que eu não conhecia, é uma doença que a irmã Rosana comentou bem no comecinho da live, chamada a síndrome de Stevens-Johnson. Essa síndrome,
aliada ali à necrólise epidérmica tóxica, são as duas formas dessa mesma doença, e ela provoca erupção cutânea, descamação da pele, bolhas também nas membranas mucosas. Ela é uma doença semelhante à epidermólise bolhosa, mas ela tem a sua gravidade super relevante. E elas são causadas de maneira comum por causa de medicamentos mesmo que podem despertar o ativamento, a ativação dessa síndrome, ou também por infecções, né? Os sintomas típicos dessas duas doenças, que é a síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica, incluem a descamação da pele, febre, dor pelo corpo todo, erupção vermelha plana, bolhas e feridas nas membranas mucosas. As pessoas que são portadoras dessa doença, elas são geralmente internadas ali numa unidade de tratamento de queimadura, porque aparentemente ali se assemelha bastante a uma queimadura de primeiro, segundo grau ali, e ela se recebe em líquidos, né? Porque a pessoa que tem ali vazamento de líquidos, ela precisa repor aquilo para não entrar no processo de desidratação, e também são administrados medicamentos, né? E aí que está o problema, porque às vezes o medicamento ele pode acabar piorando essa doença. Até se a irmã Rosana quiser comentar depois um pouquinho mais, vale super a pena, uma doença que eu mesmo não conhecia. E é uma doença também relacionada à pele. As doenças, a pele é o nosso maior órgão do corpo humano, né? Às vezes a gente acha que é outro órgão, mas não, a pele é um órgão sim, e doenças relacionadas à pele são muito difíceis também, como qualquer outra doença, mas especialmente de pele. Por que ela tem a sua gravidade? Porque ela está ali, a pele é o que separa o nosso contato interno, né? Protege ali os nossos órgãos internos com o mundo externo, que tem vírus, fungos, bactérias, assim, espalhados pelo ar, superfícies, e por isso que as doenças de pele, elas merecem sim a sua atenção especial, por causa da questão estratégica até mesmo do órgão, né? A pele é um órgão fundamental que reveste o nosso corpo. Aí passo a palavra para a irmã Rosana, se quiser comentar um pouquinho mais dessa doença, e a gente continua aqui nessa linha de explorando mais doenças raras. Você estava falando sobre a doença de Steve Johnson, né? É que eu tive que sair Isso, um pouquinho. isso mesmo. Então, é sim, a assim. doença de Steve Johnson. Eu não sei se você falou sobre isso, mas assim, a doença de Steve Johnson, gente, a maioria se dá pelo uso excessivo de antibióticos, né? Às vezes a pessoa ela tem propensão a ter essa doença, né? E ela não sabe que ela é alérgica, e nem os médicos sabem que ela é alérgica a determinado antibiótico. E é devido a esse problema dessa doença, que ela queima a pessoa tanto por dentro como por fora, né? O Márcio, como eu falei, né, que é um aluno lá da escola, ele ficou em carne viva, né? Em carne viva, quando ele foi fazer o tratamento, né? Porque infeccionou a cirurgia. E ali começou a nascer as bolhas, né? E os médicos não sabiam o que era. Depois que foi fazer o exame, que viram, mas ele ficou totalmente deformado. Então, assim, por isso que muitos médicos falam da automedicação, principalmente com antibiótico. Nós temos mania, eu mesmo sou uma delas, que inflamou a garganta, eu vou tomar uma amoxicilina, entendeu? Eu cheguei a pedir para minha dentista, me dá um antibiótico aí, porque eu não aguento de dor, não aguento de dor. Né? Tanto é que da última vez que o Bruno fez a live comigo, ele percebeu, né, que eu estava bem doente, quase não conseguia falar direito, eu estava cansada, porque eu estava com amidalite e faringite. Aí o médico acertou um antibiótico para mim. Mas se eu fosse tomar os antibióticos que eu já havia tomado 2, 3 semanas atrás, eu tinha ficado doente, gente. Porque você não pode repetir o antibiótico. Por exemplo, se você tomar uma amoxicilina hoje, né, daqui 15 dias você não pode tomar amoxicilina de novo. O médico tem que passar outro antibiótico para você. Por isso que eles reversam. Você fala assim, nossa, mas toda vez que eu vou
no médico, ele passa um antibiótico diferente por causa desse problema, dessa síndrome de Steve Johnson. Porque nós podemos desencadear a síndrome dentro da gente, que é uma síndrome rara, uma doença rara. Maciele Crocheteiro Oficial, seja bem-vinda em nome de Jesus. Vera Vasconcelos, deixa eu cumprimentar todo mundo. Ajudando alguém, seja bem-vindo. Eu vi alguém aqui também. Fora a Marciele, não lembro quem. Deixa eu ir aqui ver. Conexão Vinda do Interior, que é a Cris. Eu já vi Vera Mãe de Seis, eu já vi Missionária Luciana, eu já vi Pastor Cláudio, eu já vi. A Carla é de casa. Minha mãe fala que de casa é barata, mas a Carla é de casa. Maciele, Vera, Mãe de Seis. Terezinha, Guilherme, seja bem-vindo em nome de Jesus. Todos que estão na live, sejam bem-vindos. Jesus abençoe a cada um. E que vocês possam aprender conosco, porque nós também estamos aprendendo. Tanto o Bruno, como eu, como vocês, estamos aprendendo. Então, quando eu descobri, quando o Márcio teve esse problema dessa síndrome de Steve Johnson, os pais haviam esquecido de falar para o médico que ele, uma semana antes do acidente, ele tinha tido um problema de garganta e tinha tomado uma bezetacil. Se os pais tivessem falado para os médicos que ele havia tomado medicação, antibiótico, antes, né, teria evitado. Teria evitado. Né? Então, assim, gente, não queira passar por isso. Eu vi o sofrimento dos pais, da mãe, dos amigos que foram lá, eu vi o sofrimento de cada um. Meu filho foi visitar eles e falou: mãe, ainda bem que a senhora não foi, a senhora não ia aguentar. A senhora não ia aguentar, ele está deformado, acabou, o rosto dele acabou, queimou tudo, não tem nada, não tem nada. Ele ficou todo enfaixado, gente, para vocês terem uma ideia. O menino entrou por causa de um acidente e quebrou a perna e saiu morto do hospital por causa de antibiótico. Então, não se medique, não se automedique. Você não sabe o que você pode desencadear para a sua vida. Não se automedique os seus netos, seus filhos. Não automedique ninguém. Tá com dor, vai no médico. Tá com dor, vai no médico. É melhor você ir no médico, porque ele sempre fala: mãe, dá esse medicamento, se não melhorar daqui 2 dias, você volta. Né? Mãe, observa, se der alguma reação, você volta. O médico sempre vai falar isso para você. Sempre. Mas nós temos mania de automedicar os nossos filhos, os nossos netos. Um medicamento que só aqui no Brasil, gente, só aqui no Brasil usa. Em outros países é proibido. Mas aqui no Brasil todo mundo usa. E é o único remédio que, por incrível que pareça, que eu posso usar. A dipirona. Único. Porque eu não posso usar paracetamol ou Tilenol, né, que é o Tilenol, por causa do fígado. Tem gente que se entope de paracetamol. E nos hospitais está lotado de gente com problema no fígado por causa de paracetamol. Eu vou falar uma coisa que voltou, apesar que nunca foi embora, tá? A corona, sabe a corona? Vocês já entenderam, né? A corona, que nós ficamos todo mundo trancado por causa dela. Eu vou pôr o nome dela de sarampo, tá? Então, voltou. Com tudo agora, com tudo. Ninguém tá falando nada. Por quê? Por quê? Já morreram 270 pessoas em 24 horas. Por que ninguém tá falando nada? Tô tocando nesse assunto porque nós estamos falando de doenças. E as pessoas que vão ser automedicadas por causa do sarampo? As que foram automedicadas lá no passado por causa do sarampo. Vocês sabiam que a maioria das pessoas que vieram a óbito por causa do sarampo foi por causa de diabetes? Adquiriram diabetes? O açúcar subiu muito. Pessoas que nunca tiveram diabetes adquiriram diabetes durante aquele período ali, por causa de um remedinho simples que todo médico passa, chamado prednisolona e dexametasona, que são corticoides que aumentam o glicose.
Então, a maioria dos óbitos, a maioria, não foi por conta do vírus, mas sim por conta do diabetes dos rins. Que muitos também foram medicados com paracetamol. Bruno, pode continuar com a nossa lista de doenças raras. A Vera Mãe de Cesta me disse assim, também tomo dipirona. Então, em outros países isso é proibido. Aqui no Brasil é vendido até no bar. Chegar ali no bar, tem um bar aqui perto aqui, que você chega lá e fala assim, seu Zé, me dá um tablete de Novalgina, ele vende para você. Eu penso só aqui no Brasil. Brasil é Brasil, né, gente? Só dizem que é virose, mas essa doença é muitas vezes. Sim, verdade. Né? Vocês vão aprender muita coisa aqui, gente. Vocês vão ver eu chorando muito nas lives. Muito. Eu tô chorona. Continua, Bruno, que você explica muito melhor do que eu. Não, imagina, a gente tá numa pegada legal aqui, você também trouxe pontos bem relevantes, e eu até vou reforçar aqui uma coisa que a irmã Rosana falou, pessoal, antibiótico terapia indiscriminada não pode, além de fazer mal para você, que é quando você decide por conta própria tomar um antibiótico, que é super errado, você acaba provocando uma cepa mais resistente de bactéria para a população. Porque o que acontece? O primeiro antibiótico que existiu foi a penicilina. A penicilina ela foi descoberta ali por acidente, quando caiu aquela gotinha ali e tal. Teve a história, até depois, quem quiser procurar sobre a história da penicilina, foi o primeiro antibiótico que existiu no mundo lá atrás. Eu não sei qual ano exatamente, mas esse foi o primeiro antibiótico. Até antes de continuar, quero dar um abraço para a missionária Luciana e o pastor Cláudio, que estão aí assistindo a gente. Eu os cumprimentei no começo da live, mas eu não sei se vocês viram. Então, fica aí meu abraço para vocês. A penicilina, que foi o primeiro antibiótico, naquele tempo as pessoas não sabiam do perigo que era ficar tomando antibiótico de maneira indiscriminada. As bactérias malignas ali que existiam naquela época, elas eram muito sensíveis. Então, a bactéria, ela morria só com o uso da penicilina. E aí elas foram ficando mais fortes, houveram ali mutações no código genético ali da bactéria, né? Eucarionte, procarionte, aí tem, o pessoal da biologia sabe explicar melhor. E aí o que acontece? As bactérias elas foram ficando mais e mais resistentes porque as pessoas ficavam tomando antibiótico indiscriminadamente, sabe? Tomavam a rodo. E aí o problema de se fazer uso de antibióticos sem a orientação médica é porque a gente vai criando cepas mais e mais resistentes, desculpa, mais e mais resistentes na população. Então, por exemplo, existem médicos que já nem repassam, por exemplo, mais um antibiótico Y, por exemplo, porque já não faz mais efeito. A bactéria ela não consegue mais parar de se reproduzir ali por causa do antibiótico. Então, sempre que você precisar de um antibiótico, vá ao médico e cabe ao médico decidir se vai aplicar o antibiótico ou não, e o intervalo, é importante também respeitar o intervalo que o médico fala, porque é o que a irmã Rosana falou, uma vez que o médico recomenda um antibiótico para você por 7 dias, por exemplo, você precisa tomar aquele antibiótico por 7 dias, passou daquilo, tem que parar de tomar o antibiótico, justamente também por isso que existe esse problema de criar cepas mais resistentes. A minha mãe, quando ela ficou doente lá na época da pandemia, né, ela acabou adquirindo uma bactéria chamada Staphylococcus aureus, que é uma bactéria, se não me engano, gram-positiva, e ela acontece por conta do acesso, né? Então, a pessoa que fica ali com acesso venoso, essa bactéria, ela existe normalmente aqui perto das nossas regiões das fossas nasais. Ela é uma bactéria que, fora do nosso corpo, ela não tem problema nenhum, ela mora ali e não faz nenhum problema pra gente. O problema é que quando essa bactéria entra na corrente sanguínea, ela tem uma propriedade adesiva muito grande, ela gruda ali na parede das veias, dos capilares, das artérias, ela não sai. E essa bactéria, ela ama agulha. Então, a pessoa que tem um acesso, que recebe o medicamento por aqui, ou pelo braço, tem um acesso venoso ali, esse tipo de bactéria é muito perigoso, porque dependendo do órgão que ela atinge, ela pode corroer as válvulas do coração, que foi o que aconteceu com a minha mãe.
ela acabou tendo um pedaço da válvula, não sei se foi a tricúspide ou a mitral, mas ela foi um pouquinho corroída ali por causa da bactéria. Hoje, graças a Deus, aí sim, ela fez o antibiótico. Na época, o médico recomendou 2 super antibióticos, eram antibióticos mega potentes. Por que eram antibióticos mais potentes? Porque criaram as cepas ali mais resistentes, porque o pessoal, ao longo desses 200 anos aí, usaram antibióticos assim, ó, indiscriminadamente. Era, sabe, chegava ali na padaria, falava, ô, seu Zé, preciso aí de um antibiótico, me dá uma amoxicilina aí, me dá uma penicilina, tal. E a pessoa tomava, e aí as bactérias foram ficando mais resistentes. O que a minha mãe o que a minha mãe chegou a tomar na época, o médico recomendou a vancomicina, administrada junto com a gentamicina. São 2 antibióticos ultra potentes que fazem mal até para os rins. Então, assim, não pode nem tomar muito, porque pode dar parada ali renal e a pessoa tem que voltar a fazer hemodiálise. E se a pessoa fica tendo que fazer hemodiálise, ela precisa de uma agulha gigantesca aqui na perna, que a bactéria também gosta. Então, assim, por isso que é importante, sempre que você precisar de antibiótico, procure o médico. E se o médico fala para você, você tem que tomar antibiótico X, você toma antibiótico X pelo tempo que o médico recomendou. Por isso que é importante esse ponto que a irmã Rosana colocou antes da minha fala, e eu achei necessário ressaltar, porque é importante mesmo a gente comentar. Eu vou falar agora sobre terminar aqui o ciclo de doenças para a gente falar um pouquinho do TEA, né, o transtorno do espectro autista. Teve um pedido aqui nos comentários, até eu não conhecia essa doença. Foi a Vera Vasconcelos que chegou a comentar sobre a síndrome de Fournier. Era uma doença que eu não conhecia. E lendo aqui um pouquinho durante a live, é uma síndrome que atinge ali a região genital masculina, né, ali entre o períneo, né, e ali o ânus, e essa doença ela pode acontecer por falta de higiene, umidade excessiva, suor ali naquela evaporação fora do normal ali de suor, e pode causar irrugações da pele que favorecem a proliferação bacteriana, e pode também ser causado por traumas, infecções menores, trombose. É uma doença que realmente eu não conhecia, é uma doença bem rara, ela não é contagiosa, mas ela pode levar à morte até. Então, os sintomas eles se apresentam em forma de gangrena, mesmo que é a morte do tecido ali daquela região, o saco escrotal até maior do que o normal, muita dor, odor também ruim, diferenciado ali, além de febre e cansaço excessivo. Então, foi uma doença que surgiu aqui no comentário, que eu dei uma lida e não conhecia. Então, fica aí a atenção também, a importância de se fazer a higiene correta, né? E terminando aquela listinha, tem esse aqui que é o angiotema hereditário. Ela é uma doença genética que provoca inchaço nas extremidades do corpo, do Bruno, rosto e também... Oi, Bruno, pode falar. deixa eu falar um pouquinho sobre essa síndrome de Fournier aí. Ah, Uma vez no encontro de casais, um pastor que ele é até médico, ele falou sobre essa síndrome Fournier, que dá especialmente em homens, né? Dá muito em homens. Porque agora eu vou falar uma coisa, muita gente vai escandalizar, tá, gente? Mas é para a saúde de vocês. O certo, o correto, tanto homem como mulher, quando você vai no banheiro que você vai urinar, o certo não é enxugar, o certo é lavar. Até para fazer o número 2, tá? O certo é lavar. A mulher a vagina, o homem o pênis. Por quê? Porque em volta do pênis e também ao redor dos pequenos e grandes lábios na vagina é criado uma secreção, né? Chamada não sei o que, merréia, alguma coisa assim. E essa secreção, ela infecciona, ela entra dentro do orifício do orifício ali da uretra, né? E dali ela vai para os rins, né? Por isso que chama essa síndrome de Fournier. Ali ela vai para os rins e vai para a próstata do homem. Por isso que a bolsa escrotal costuma inchar, né? Por isso que ela costuma inchar.
é por causa disso daí, da falta de higiene correta, né? Que todos nós fazemos tudo errado. Nós, não é que não é pecado só papel higiênico, não, tá, gente? Eu estou falando que o correto, tá? O correto. Tanto é que nos países asiáticos, como o Japão e a China, eles não usam, não. Eles lavam. Todos os vasos deles são acoplados com lavatório. Eles terminam de fazer as necessidades deles e já liga a aguazinha deles lá, quentinha, com sabãozinho, e já lava. Porque esse é o correto, né? Então, a maioria dessa síndrome de Fournier é causada por bactérias. Causado por bactérias. Por isso que você até acabou de ler aí, você viu, né? Que é a bactéria que causa ela. Então, é a falta de higiene correta na região genital. Pode continuar. Opa, tá joia. É legal aí esse complemento. Não conhecia da gravidade de se atingir os rins, né? Então você vê aí que essa secreção ela pode até atingir os órgãos mais internos e atingir órgãos vitais como os rins, né? Os rins são órgãos vitais. Ninguém consegue sobreviver sem os dois rins, né? Continuando naquelas doenças, o angioedema hereditário é uma doença genética que provoca, então, inchaços lá nas extremidades do corpo, nos órgãos genitais, no rosto, mucosas no trato também intestinal. Até quando a gente fala sobre intestino, também é importante falar sobre isso, porque o câncer de intestino é uma doença muito silenciosa. Ela demora bastante para começar a oferecer os sintomas, né? E quando os sintomas deles aparecem é porque a doença já está bem avançada. Então, por isso que ali após os 50, 52 anos, mais ou menos, existe a importância de se fazer aí, assim, a frequência não posso dizer corretamente porque não sou especialista da área, mas é aquele exame chamado de colonoscopia, né? Ele ajuda a identificar a saúde das paredes do intestino e justamente evitar um câncer de intestino, por exemplo, que é uma doença muito silenciosa, né? E também é super grave. Por isso que quando a gente tem o nosso check-up ali anual do médico, você procura ali o seu clínico geral de confiança, ele traça para você todos os exames que você precisa fazer todos os anos. E às vezes nem sempre você precisa fazer o mesmo exame todos os anos. Quem decide isso é o médico e também de acordo com o seu histórico genético, né? O histórico de doenças que você pode ter ali nos seus antepassados, nos seus avós, bisavós. E por isso que é importante o médico também entender, porque ajuda a identificar a proporção, a probabilidade, aliás, de você ser atingido pela mesma doença que os seus antepassados foram. Então, por isso que é importante ali, ainda mais quando a gente vai envelhecendo, vai passando ali, os homens, no caso dos 40 anos, que a irmã Rosana também vai fazer uma live sobre o Novembro Azul e Outubro Rosa, a importância do homem e a mulher procurar ali atendimento depois de uma certa idade para fazer os seus exames, tudo isso com a finalidade de se viver mais e viver com qualidade. Aquela doença que eu estava comentando, o angioedema hereditário, ele tem o diagnóstico dessa doença é feito também por meio do histórico médico, né, do paciente, dos seus antepassados. Aí fazem exames laboratoriais, que são exames, né, eu imagino que seja exame de sangue, urina, né, das excreções ali, exames físicos e também de imagem. Ela é uma doença rara, infelizmente ela não tem cura, mas existe o tratamento paliativo ali, que ele é feito para aliviar ou mesmo até prevenir as crises dessa doença. E os medicamentos eles são indicados por especialista. Aí eu passo aí a palavra para a irmã Rosana para a gente ir comentando as outras doenças e também não esquecer do transtorno do espectro autista, que a gente ia dar uma pinceladinha aqui. Quero agradecer aqui ao missionário Damião, né, evangelista Damião, que está aqui conosco nessa tarde. Seja bem-vindo, missionário, que Deus abençoe tua vida. Espero que todos estejam entendendo, apesar de nós falarmos um pouco rápido, né,
O Bruno, tanto o Bruno como eu, a gente fala muito rápido, né? Mas eu creio que dá para compreender o que nós estamos falando, né? Se você não entender, você volta à live e presta melhor atenção, coloca o fone, que aí você consegue entender melhor, né, a nossa dicção, o que nós estamos falando. Anota, né, os nomes das doenças e observe se você não conhece alguém, né? Se você não conhece alguém que tem essas doenças. Gente, se nós formos falar aqui, se nós formos listarmos, como eu acabei de ler no início, são mais de 2 milhões de doenças raras. E a cada dia eles vão descobrindo mais e mais e mais e mais e mais, né? E pena que não existe canais que falem sobre isso, que tratem sobre doenças raras, os tipos de doenças raras, aonde a gente pode encontrar os médicos que tratem disso. Infelizmente, não tem canal que fale disso. E quando aparece um canal que fale, é esse tanto de gente que a gente vê aqui na live. Poucos se interessam. Poucos se interessam. Por quê? Porque as pessoas não gostam de falar sobre saúde. Não é igual aquele camarada lá do saúde, a que interessa, o resto não tem pressa. Não é, não. Agora, se nós estivéssemos aqui fofocando, falando mal de todo mundo, falando sobre desgraça, que nem essa moça que infelizmente foi ceifada a vida dela, sabe? Falando dos falsos profetas, da vida dos falsos profetas, principalmente a vida particular dos falsos profetas, estava rachando de gente aqui. Estava rachando. Se tivesse um quebra-pau, uma briga aqui, estava rachando de gente. O povo não gosta de ouvir palavra de Deus. O povo de Deus, o povo evangélico, por incrível que pareça, não gostam de ouvir a palavra de Deus. O povo que se dizem culto, que são cultos, são estudados, não gostam de ouvir sobre saúde, sobre TDI, sobre TDA, sobre TDAH, sobre TA, sobre Steve Johnson, não gostam. Sobre anemia falciforme, sobre Covid, sobre câncer de útero, câncer de mama, câncer de próstata, câncer de ovário, câncer nos ossos, hanseníase, que é câncer de pele, câncer de medula óssea. Outra doença que está voltando aí com tudo, por isso que o governo está abrindo agora uma campanha de vacinação, é o sarampo. Muita gente não está sabendo disso, está tendo campanha em um monte de escola. Vacinação contra o sarampo, contra a meningite. Gente, doenças que foram erradicadas. Poliomielite. Doenças que foram erradicadas estão voltando. Por quê? Porque o povo preferem assistir Fazenda, Big Brother, confusão, diz que me diz, mentira de político, sabe? É disso que o povo gosta. Mas de buscar informação verdadeira, não. Eles preferem muitas vezes ouvir a informação da rede de esgoto, que passa mais fake news do que tudo, que nem tudo que a rede de esgoto passa é verdade, sabe? Preferem ouvir lá a mentira do William Bonner, sabe? Porque o William Bonner vai lá e fala assim, agora, né? Ele fala assim, que não existe mais a doencinha lá da pandemia, não existe mais, acabou. Só que quem trabalha em hospital, né, e quem vê outras emissoras, está sabendo a verdade. Está sabendo a verdade. O povo se acostumou tanto com a mentira, que para eles a mentira parece verdade. O povo acostumou tanto com o engano, a serem enganados, que se você faz um canal como esse aqui, para falar a verdade, para alertar, as pessoas falam que você quer saber demais, que você quer ser inteligente demais, que você quer se aparecer. No dia 2
de novembro, teremos uma live aqui com a irmã Rosângela. A irmã Rosângela vai falar da parte dela, porque ela é mastectomizada, ela teve câncer de mama, então ela entende mais do assunto do que eu, né? Eu vou falar sobre câncer de próstata. Por quê? Você teve alguma pessoa com câncer de próstata na sua família? Não. Mas eu tenho um marido de 70 anos, que desde quando eu me casei com ele, todos os anos ele faz os exames periódicos. E todas as vezes que ele precisa ir num urologista, eu vou com ele e ouço as recomendações do médico e tudo aquilo que o médico orienta para a gente. Por isso que eu vou falar sobre câncer de próstata. Nós vamos agora dar uma pincelada no TEA, que é o transtorno de espectro autista. E semana que vem nós vamos abranger maior o assunto. Vamos falar mais. E vamos falar até da dificuldade de encontrar tratamento para os autistas. Tá bom? Bruno, você é livre para dar a pincelada. Amém? Pode falar aí, meu querido. Beleza, pessoal. Nessa porção final da nossa live, eu combinei com a irmã Rosana da gente trazer o assunto referente ao transtorno do espectro autista, porque é um assunto muito extenso, assim como as doenças raras, que esse número eu não conhecia, né? Mais de 2 milhões aí de doenças raras, né? E a gente passou por algumas pouquíssimas aí delas, e todos os dias eles descobrem mais. Da mesma forma que o assunto de doenças raras é um assunto bem extenso, o autismo também é um assunto muito extenso, é um assunto que precisa de bastante estudo, bastante preparo para a gente poder estar debatendo. E a ideia para esses minutinhos aqui finais é a gente passar só uma prévia, essa pincelada aqui no assunto, né? O transtorno do espectro autista, ele tem 3 tipos clássicos, aí, 3 tipos principais no transtorno. A gente começa a falar sobre o autismo clássico, que é o mais comum, né? É aquele autismo que o grau do comprometimento das funções cognitivas, eles podem ser variados ali, né? Mas, de maneira geral, a pessoa que tem o autismo clássico, eles são pessoas voltadas... são pessoas mais introspectivas, elas têm dificuldade de estabelecer o contato visual com as pessoas, com o próprio ambiente ao redor. Elas até podem conseguir se comunicar, mas elas não usam ali a fala como uma ferramenta, como um meio de comunicação. Essas pessoas, elas até podem conseguir entender frases simples, enunciados, né, mas elas têm dificuldade de compreensão e aprendem ali só, às vezes, o sentido literal das palavras, né? Se eu chego e falo assim, nossa, aquela menina ali é uma gatinha, aí a pessoa que tem autismo fala, nossa, mas ela é um animal? Porque, assim, para mim, gato tem 4 patas, né? Então, geralmente, essas pessoas, elas entendem tudo no sentido literal das palavras. Tem bastante dificuldade de entender metáforas que têm duplo sentido, né? E às vezes nas formas mais graves elas podem demonstrar ausência completa de qualquer contato interpessoal. São crianças isoladas que não aprenderam a falar, não olham para tem bastante dificuldade de olhar para as pessoas nos olhos, não retribuem sorrisos, repetem movimentos estereotipados, né, que às vezes não têm significado, ou podem ficar gritando ali ao redor de si mesma, e também podem apresentar uma deficiência mental importante, que necessita de atenção. A pessoa que porta ali o autismo, geralmente ela tem uma válvula de escape para algum movimento, alguma coisa que chame a atenção dela. Ela fica bastante interessada, onde ela canaliza toda aquela falta de interação pessoal que ela poderia ter com uma outra pessoa naquilo. Pode ser num barulho, num comportamento repetitivo. E o que pode acontecer também é que, por mais que a pessoa autista ela tenha deficiência em alguns pontos, por exemplo, de atenção, ela pode ser muito boa para alguma coisa, por exemplo, no desenho, ou em matemática, ou
enfim, ela pode ter alguma matéria ali da escola que ela se saia super bem. E isso é uma característica comum. Às vezes é uma pessoa que tem dificuldade em bastante matéria na escola, mas ela se sai bem em uma, sabe? Ela tem um foco ali, tem uma performance sensacional. Isso também pode ser explicado por conta do espectro autista. A segunda categoria é o autismo de alto desempenho, que também é conhecido como a síndrome de Asperger. E os portadores da síndrome de Asperger são as pessoas que apresentam as mesmas dificuldades dos outros autistas, mas tem uma diferença, né? Eles são mais reduzidos, é um pouquinho menos assim de impacto do que o autismo clássico, né? São pessoas verbais, são pessoas inteligentes, né? E é o que eu falei, são pessoas tão inteligentes que às vezes eles podem ser confundidos com pessoas superdotadas, né? Pessoas que entendem ali, por exemplo, de uma física mais avançada, uma física não newtoniana, né? Conseguem modelar problemas complexos. E são imbatíveis, são pessoas muito inteligentes mesmo, e são essas pessoas que possuem a síndrome de Asperger, né? E existem brasileiros até que eu acompanho que estão em grandes universidades, até aqui mesmo no Brasil, universidades renomadas, universidades também americanas, que são grandes universidades, como o próprio MIT, Harvard, aqui no Brasil, a ITA, USP, né, que são as universidades mais famosas, Unicamp também. Então, tem pessoas que são muito inteligentes e que são portadores da síndrome de Asperger, né, são pessoas autistas que estão em grandes universidades e têm bastante a contribuir com o progresso do nosso país. A terceira categoria é distúrbio global do desenvolvimento, que não tem outra especificação. Esse tipo de autismo, as pessoas que são portadoras desse distúrbio global, né, do desenvolvimento, são consideradas dentro do espectro autista, ou seja, tem dificuldade de comunicação, dificuldade de interação social, mas os sintomas não são suficientes para incluir nenhuma das outras categorias acima, nem o clássico, nem a síndrome de Asperger, o que torna ali o diagnóstico mais difícil. Essa é a nossa primeira introdução. Eu estendo o convite para vocês na nossa próxima live, que vai estar prevista para acontecer no dia 4, né, que vai ser no nosso próximo sábado, daqui a uma semana, onde eu e a irmã Rosana a gente vai trazer mais a fundo a questão do autismo. A gente trouxe esses minutos finais mais para fazer uma introdução e a gente aguarda vocês na próxima live no sábado. E eu já peço, por favor, se você não deixou o seu gostei, para que deixe aí o seu like, que isso ajuda bastante a irmã Rosana aqui a trazer mais visibilidade ao algoritmo do YouTube, entender que esse canal é relevante e continuar recomendando para mais e mais pessoas novas conhecerem o trabalho da irmã Rosana. Tá joia? Essa é a minha consideração final. Antes de você dar sua consideração final, que ainda não é o final, deixa eu te falar de mais uma doença aqui, né, de uma patologia que é rara, que algumas pessoas que têm o TEA, que é o transtorno de espectro autista, possuem essa doença dentro do espectro, né? Que é a analgesia congênita, o CIPA, né? Que é a doença onde a pessoa nunca sente dor, né? É uma doença rara, né? Porém, a maioria dos autistas possui essa doença. A analgesia congênita é uma doença rara que faz com que o indivíduo não sinta nenhum tipo de dor. Essa doença também pode ser chamada de insensibilidade congênita à dor e faz com que os seus portadores não percebam as diferenças de temperatura, podendo se queimar com facilidade. Embora eles sejam sensíveis ao tato, são incapazes de sentir dor física, sendo propensos a graves lesões, mesmo e esmagamento de membros. Ou seja, eles podem esmagar um membro, né, ter uma fratura exposta, por exemplo, e eles não sentir dor, né, fazer cortes profundos e não sentirem dor. Aí agora eu vou para Ana Luísa, tá? Quem conhece a pastora Tatsica sabe que ela tem uma filha autista não verbal, né? E a Ana Luísa, ela arranca a sola do pé dela, né? A Tati já mandou uma foto para mim da sola do pé dela, né? É assim, em carne viva, né? Por quê? Porque dentro do espectro autista,
né? A Ana Luísa tem essa síndrome aqui, né? Que é a analgesia, que ela não sente dor. Ninguém sabe informar, não é esclarecido por que a pessoa tem essa analgesia, mas sabe que os neurônios motor e sensitivos não chegam a se desenvolver normalmente nesses indivíduos. E essa é uma doença genética e pode afetar indivíduos da mesma família. Ou seja, não só o autista pode ter essa síndrome, né, ou essa doença da analgesia, como outras pessoas da família pode ter essa doença. Eu não sei aqui se todo mundo conhece uma série médica chamada Grey's Anatomy, e eu vi uma temporada em que tinha uma garotinha de 8 anos, não, 12 anos, ela tinha 12 anos, e ela estava toda machucada, tinha cortes pelos braços, pelas pernas, né? E ela não sentia dor. E aí o doutor Karev, né, na época, falava assim, menina, mas você está toda cortada, e você fechou esse machucado com grampo, ela grampeou o machucado dela. Aí, vem aqui, deixa eu tirar, deixa eu fazer o curativo. Ela foi com a boca e tirou todos os grampos. Todos os grampos. Aí falou assim, mas você não sentiu dor? Ela falou assim, não senti dor. Ele foi lá e fez o teste com ela, encheu uma bacia de gelo e falou para ela colocar a mão no gelo. E ele colocou também a mão no gelo, né? E ele falou assim, nós vamos ficar aqui 5 minutos, tá bom? Ah, tá bom. Não passou 1 minuto, ele saiu gritando de dor. E ela continuou com a mão no gelo, dando risada, né? E ela falava assim, eu sou super-heroína, eu tenho superpoderes, né? E falava assim, bate aqui com o taco de beisebol, batendo no estômago dela, bate aqui, os meus colegas bateram. Aí foram que resolveram fazer uma ressonância magnética dela e viram que ela tinha traumatizado o baço e o fígado. E ela não estava sentindo dor, e estava com hemorragia interna também. Por quê? Porque ela sofria de analgesia, que é também uma doença rara, né? E tem em bebês também e adulto, que pode até se mutilar, se cortar, para ter certeza que não está sentindo dor. Isso não é superpoder, isso é uma doença. Né? Isso é uma doença. Se nós formos englobar aqui o tanto de doenças raras que nós vimos nessa lista, que foram muitas, né, Bruno? Muitas doenças raras, gente. Doenças assim de chorar. E ver que o Brasil não está preparado. Aliás, o mundo não está preparado para o tanto de doenças raras. E algumas doenças raras, infelizmente, são causadas por nós mesmos. Nós mesmos buscamos com as nossas próprias mãos, como é o caso do antibiótico, né? Nós criamos cepas no nosso organismo, né? Agora sim, Bruno, você pode dar suas considerações finais, né? E depois eu dou as minhas. Tá joia, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi uma tarde, como todas as tardes que eu venho nesse canal, são tardes muito proveitosas, que a gente acaba conhecendo pessoas novas, a gente acaba aprendendo também. Por mais que a gente venha um pouquinho preparado, a gente dá uma lidinha antes ali da live, a gente acaba aprendendo mais, né? E por isso que o contato com as pessoas que assistem, deixam seu like, as pessoas que comentam aqui, é super importante. A ideia da live é isso, é ser um evento ao vivo e ter essa interação entre quem está aqui, né, expondo os temas, e vocês que estão aí do outro lado da tela, digitando e colocando seus pontos de opinião, fazendo perguntas. Então, eu só tenho a agradecer pela atenção de vocês. Mais uma vez, obrigado, irmã Rosana, pelo convite. É sempre muito legal saber que vocês gostam da minha participação. Eu fico muito feliz, grato a Deus por estar aqui conhecendo tanta gente especial. Então, um abraço, Maria Helena Hipólito. Eu sempre lembro de você, tá aí nos comentários, né? Tá lá no trabalho, ouvindo a gente também. Então, um bom trabalho para você, um excelente resto de sábado, um excelente domingo para vocês, e que na semana que vem
Deus nos abençoe, nos dê uma semana produtiva e mais motivos para sempre agradecer. E mesmo que a gente não tenha motivo, que a gente só agradeça a Deus pela vida e por quem Ele é. Que assim Deus ouve as nossas orações e vai nos tornando pessoas melhores, né? O mundo, infelizmente, tem tanta gente difícil, tantas situações complicadas, mas se a gente for diferente, né? Se a gente tiver o Espírito Santo ali no nosso coração, pronto, nós somos pessoas abençoadas. Então, essa é a minha dica e a minha gratidão para vocês. Um grande abraço, pessoal. Gente, lembrando que no dia 2 de novembro, nós teremos uma live aqui para falar sobre prevenção, câncer de próstata e câncer de mama, tá? Lembrando também, tá, que Setembro Amarelo acabou, porém, nós temos que continuar falando sobre prevenção ao cancelamento de CPF, né? As pessoas se autocancelarem. Nós precisamos continuar falando sobre depressão, sobre ansiedade, principalmente que muitas mães, quando recebem o diagnóstico do filho ou de alguém da família que tem algum tipo dessas doenças que nós citamos aqui, acabam entrando em depressão, outras acabam se autocancelando. Lembrando que o câncer de mama, o câncer de próstata ou qualquer outro tipo de câncer leva também a pessoa à depressão, né? E algumas pessoas chegam a se autocancelar também. Então, nós teremos live dia 2, né, do 8, dia 2 do 8, às 15 horas, aqui com a Rosângela, tá? Rosângela Freitas, ela é minha irmã gêmea, tratando sobre câncer de mama e câncer de próstata. No dia, acho que é 8 de novembro, não, dia 2, dia 3, dia 4, né? Dia 4, é 4, né, Bruno? Aí dia 4 do 8, do 11, dia 4 do 11, já ia falar 8, dia 4 do 11, no mesmo horário, nós vamos tratar sobre transtorno do espectro autista, tá bom? Eu e o Bruno, mais uma vez, vamos falar sobre autismo. Aí não vai ser pincelado não, tá, gente? Aí nós vamos falar até da área pública, tá? Até do governo. Tá? O que o governo tem feito, o que ele não tem feito, no que ele tem errado. Quem gosta de política, bem. Quem não gosta, amém. Mas saiba que tudo nessa vida requer política. Se você precisa do médico, requer política. Se você precisa do segurança, né, da polícia, requer política, né? Se você precisa de um documento, requer política, se você precisa de um passaporte, requer política, porque se um engravatado lá resolver que você não pode tirar o seu passaporte, não adianta que a Polícia Federal não assina. Não assina. Se engravatado lá um vereador, um deputado, alguém lá cismar, não adianta, que não sai. Então, tudo nessa vida requer política, infelizmente. Nós não vamos falar de partido, nós vamos falar da política pública, que é diferente de política de política de votação, essas coisas aí, de eleição, tá? Nós não vamos falar de eleição, não, vamos falar de políticas públicas, tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, né? Gratidão pela vida de cada um. Deixa o seu like, tá? Para o YouTube recomendar a nossa live. E sabe que eu descobri que não é só o like que dá engajamento no vídeo e na live, não. O comentário também. Quando você deixa um like e você comenta, o YouTube dá engajamento, tá? Então, deixa seu like, deixa seu comentário. Se você quiser, você compartilha. Gratidão pela vida de cada um. Se eu for falar o nome de todo mundo que esteve aqui, gente, eu vou ficar com a goela seca, né? Mas Deus abençoe a vida de cada um que esteve no chat, de cada um que deu sua opinião, de cada um que fez sua pergunta. Espero vocês aqui no dia 2 e no dia 4. Bruno, um beijo no coração, meu filho. Eu te amo muito. Manda um beijo para sua mãe. Estou sentindo falta dela nas lives, tá bom? Estou sentindo muita falta dela em todas as lives, nos canais, eu sinto falta dela, tá bom? Manda um beijão para ela. Gente, fomos. Fui. Um beijo da gorda. Até a próxima. Ah, tem um vídeo que vai subir, SOS Pastor Sandro Bosa, tá? Acho que vai subir. Se já não subiu, né? SOS Pastor Sandro Bosa. Dá uma assistida lá, deixa seu like e comenta, tá bom? Beijos.